Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente inicia um novo capítulo, que é o capítulo 6 sobre cinema. Então se organizem aí para poder abrir a apostila junto comigo, tá ok? Bom, então ele vai começar falando um pouquinho sobre vocês, né? Será que o cinema já existia antes de vocês nascerem? O que vocês acham? Sim ou não? Provavelmente sim, né, gente? Portanto, é sempre muito natural quando a gente vê as imagens que se movimentam aí sozinhas, é, a gente não achar estranho, tá? Mas há pouco mais de 100 anos não era bem assim, tá ok? Então, na primeira vez em que as pessoas viram um filme de cinema em que mostrava um trem chegando à estação, elas correram de medo de ser atropeladas. E exatamente foi isso que aconteceu. Quando elas viram que aquele trem estava se movimentando e que elas estavam sentadas e que aquele trem vinha se movimentando, elas acharam que aquele trem ia pegar elas, tá? O filme, então, A Chegada do Trem na Estação, ele foi exibido em 1895 pelos irmãos franceses Auguste e Louis Lumière, tá? O que é legal a gente pensar aí? Para a época, era uma inovação e tanto. Era uma pequena animação, tá, gente? Era um filme bem curtinho. Mas as pessoas se apavoraram ao ver aquele trem se aproximar deles. Na ocasião, eles apresentaram ao público uma nova invenção, que era chamado de cinematógrafo, tá? Cinematógrafo. Então, se quiserem grifar essa palavrinha aí, podem grifar. Que foi uma das primeiras formas de equipamento de filmagem e projeção de vídeos, tá? O filme da extração de trem, apesar dele ter chocado as pessoas que viam as imagens reais em movimento pela primeira vez, ele não foi o primeiro filme a ser exibido pelos irmãos Lumière, tá? Antes, no mesmo ano, eles apresentaram um outro filme que era A Saída dos Operários da Fábrica. Porém, esse filme da Saída dos Operários não causou tanto furor quanto o do trem, porque o do trem, o pessoal que estava assistindo achou que ia ser atropelado pelo trem, tá? Então, antes, no mesmo ano, eles apresentaram A Saída dos Operários da Fábrica, em que eles filmavam um momento final do expediente de uma empresa, de materiais fotográficos da família. E foi por meio deste trabalho com fotografia que os irmãos então conseguiram desenvolver o cinematográfico, tá? A história do cinema, ela tem uma íntima conexão aí com a criação da fotografia. Então, quando a gente pensa em fotografia, a gente pensa em cinema. Um não viveu sem o outro, tá? A proposta das fotografias e do cinema, elas estão completamente interligadas, tá? Bom, é interessante saber, então, que esses filmes exibidos no final do século XIX pelos irmãos Lumière, eles ainda não tinham um formato parecido com o que nós conhecemos hoje. A gente tem aí uma imagem dos irmãos, né, do Auguste e do Louis Lumière, e eles tinham apenas menos de 1 minuto de duração, e eles eram tomadas simples da realidade. Porém, em 28 de dezembro de 1895, quando eles apresentaram a primeira sessão comercial de cinema da história em Paris, foram apresentados 10 desses pequenos filmes, ou seja, 10 minutos de apresentação aí. Eram filmagens cotidianas, como o jardineiro regando planta, um bebê da família Lumière sendo alimentado, pessoas nadando no mar, entre outras coisas aí, tá ok? Georges Méliès, que estava na mostra do cinematógrafo, ele se interessou fortemente por utilizar o equipamento para produzir os seus filmes. Então, ou seja, uma pessoa que estava assistindo os filmes deles falou: olha, que ideia legal, acho que eu quero para mim. Vou ver para eles, com eles, né, se eles me ajudam para eu poder ter também. Porém, os irmãos Lumière se recusaram a vender o equipamento para ele. E aí, eles recusaram também outras propostas naquela noite. Eles queriam manter o controle sobre a invenção e garantir que ela fosse valorizada como descoberta científica. Porém, Méliès, né, que é esse aqui, o Jorge, ele então partiu em busca de outros inventores que estavam fazendo experimentos parecidos com os do Lumière e encontrou na Inglaterra um animatografo, tá? Que era um equipamento parecido com um cinematógrafo, mas que tinha uma tecnologia um tiquinho inferior.
Quando a gente pensa na história da fotografia, são várias pessoas para chegar na fotografia que a gente tem hoje. Então, na ideia do cinema, a mesma coisa. Cada um estava em fases diferentes. E aí, este cinematógrafo, ele era melhor, né, que era dos irmãos Lumière, porém, o que ele encontrou, que foi o Méliès, ele encontrou um animatográfico, tá? E aí ele começa a trabalhar em cima deste animatográfico. Então ele fala, com ele, Méliès, que também trabalhava como ilusionista, ou seja, como mágico, ele começou a produzir então pequenos filmes. Ele criou diversos desses filmes, testando todas as possibilidades de efeitos especiais, porque ele exibia seus filmes e seus espetáculos de ilusionismo. Então, ou seja, ele trabalhava paralelo com o trabalho dele aí, a ideia dos filmes dentro do trabalho de mágico, tá? Ele descobriu, então, um de seus efeitos, por exemplo, quando a sua câmera foi interrompida por um problema durante uma filmagem de um ônibus e depois ele recomeçou com um carro funerário passando no mesmo lugar. O que a princípio, né, provocou um efeito de um veículo transformado em outro veículo, tá? Vamos pensar que ele parou a filmagem no meio e aí depois voltou com uma outra cena, um outro take de cena aí, tá? Apenas 2 anos após a proposta de Méliès à Lumière, as câmeras melhores foram lançadas aí na França para venda por outras empresas, além dos próprios Lumière, tá? Mas Méliès, então, ele descartou a sua própria câmera que ele já tinha e ele comprou uma nova para produzir outros filmes com narrativas cada vez mais elaboradas. Ele fez, no total, 500 filmes curtos e ele tem vários muito famosos aí, mas a gente vai ver um deles, tá? Em 1902, ele produz, então, o seu grande sucesso, que é A Viagem à Lua. Grifem este nomezinho. Esta imagem aqui, ó, da Lua com a latinha de refrigerante é muito famosa. Então, grifem esse nomezinho aí, tá? O filme, ele tem uma duração de pouco mais de 13 minutos e ele é baseado na obra de escritores de ficção científica, como Júlio Verne e H.G. Wells, tá? Conta a história do professor Barbenfoilis, que, como presidente de um clube de astronomia, ele propõe então aos membros uma exibição à Lua. Se vocês quiserem, aí no cantinho da apostila de vocês tem o Explore Mais, que é exatamente este filme do George, tá? Então vocês podem assistir, se quiserem aí, este filme, A Viagem à Lua, tá ok? O veículo espacial, então, é projetado pelo professor e lançado por meio de um canhão que atinge a Lua em um de seus olhos. Na estética de fantasia do filme, a Lua tem um rosto, e numa cena icônica para a história do cinema aí. Então, ele ficou muito conhecido por conta desta cena, tá? Pode-se dizer, então, que Méliès é o grande pioneiro da linguagem do cinema, chamado por alguns de verdadeiro pai do cinema, tá? Mesmo que os irmãos Lumière tenham sido os percussores de sua tecnologia, afinal, o diretor foi o primeiro a explorá-lo intensamente como expressão artística, pensando em diversos efeitos especiais utilizados até hoje, atuações, cenários, narrativas. Então, os irmãos, eles criaram um videozinho lá do trem e criaram outros também, mas a proposta deles era mostrar a realidade. Já o George, a proposta dele era criar de fato uma cena. Então ele criava atuações, ele criava o cenário, ele criava as narrativas. Se vocês assistirem um pedacinho, vocês vão ver que ele coloca os atores, ele coloca a galera interpretando. Então é por isso que ele é conhecido aí como o verdadeiro pai do cinema, tá? Apesar da enorme criatividade e genialidade de Méliès, aliada aos seus desejos pela fantasia e pela surpresa natural de seu ofício de mágico, havia um detalhe na linguagem cinematográfica que não se modificava, pois era fruto de sua experiência como ilusionista no teatro. As filmagens de Méliès, como se fosse a filmagem de uma peça teatral, que é o que eu falei. Ele coloca personagem, ele coloca uma estrutura de ideia de teatro aí, tá?
e o recurso de mover a câmera, buscando durante a ação do filme diversos enquadramentos e possibilidades. Foi desenvolvido ao longo do tempo por outros cineastas aí. Então, ou seja, ele não ficava mais só parado em uma única cena, ele movia também essa ideia, e aí outros depois cineastas exploraram isso com maior apreço aí, tá ok? Bom, nós vamos parar no meio, então, essa parte da história, né, do cinema, e aí na semana que vem a gente continua, tá ok? Para essa semana, o que vocês vão ter aí para me fazer? Então, vocês terão as questões da página 309, exercício 1, a atividade prática da página 306, exercício 2, que é a seguinte. Na verdade, lá na apostila, está escrito para vocês trabalharem em duplas. Mas como estamos em casa, em tempos de pandemia, nós vamos trabalhar individual. Por isso que eu coloquei aí individual, tá? Qual é a proposta? Vocês vão escolher um filme para se inspirar e vocês vão criar um roteiro desta cena, de alguma cena do filme de vocês. É um roteiro de uma cena curta, com duração de mais ou menos 3 minutos. Então seria legal vocês marcarem este tempo aí com o cronômetro, tá? No roteiro, deve ser descrito o local da cena, se acontece de dia ou de noite, a indicação dos personagens, a ação que eles fazem, olha, agora a Mireia pegou um rolo de papel higiênico, e as falas dessas pessoas. Então, vocês vão me descrever o que aconteceu nessa cena, tá ok? Por exemplo, Mireia tropeçou e caiu de cabeça, ralou a cabeça. Como será o roteiro aí de vocês? Podem colocar efeitos nessa descrição, tá? Não tem problema. E ela entrou num quarto que está todo bagunçado. Vejo por sobre a mesa lápis, caderno, computador. Nossa, que confusão! Podem descrever a cena aí e colocarem alguns elementos a mais de vocês, tá ok? Bom, depois vocês vão em aula me contar esta ceninha aí, e aí, se possível, se vocês conseguirem, vocês podem também compartilhar a tela em aula e a gente ver essa cena. Então, a gente vai ver a descrição, né, vai ouvir a descrição e vai ver a cena. Então, se possível, guardem a ceninha aí para vocês poderem me mostrar depois. Tá ok, galerinha? Bom, por hoje é só. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima videoaula.